Seja muito bem-vindo à estreia do Som Profético. Aqui você vai se desenvolver nos 3 principais pilares para uma vida de sucesso em Deus, que são eles: pilar espiritual, pilar familiar e pilar financeiro. Prepara o coração e a mente, porque já vamos começar. Seja muito bem-vindo à estreia do podcast Som Profético. Eu não tenho dúvidas de que esse podcast será o podcast mais profético do Brasil, Romário. Seja muito bem-vindo, o meu nome é Gesiel Mota e eu estou junto aqui com o meu amigo, que também será o host aqui desse podcast. Seja muito bem-vindo ao Som Profético Podcast. Nosso primeiro episódio, a estreia tão aguardada, tão esperada. Eu sou o Romário Miller e será um prazer, será uma honra ter você à mesa juntamente conosco. E que alegria, Romário, estrear agora o nosso podcast, um projeto que a gente vinha conversando já, acredito eu, que mais de um ano, né, falando sobre o som profético, sobre a revelação que Deus nos deu. E hoje estamos estreando. Para nós é uma alegria ter você aqui com a gente. E nós vamos aqui nessa estreia, Romário, falar um pouco sobre como surgiu o podcast Som Profético, por que esse nome, né, desse podcast. E também, claro, nesse primeiro episódio, nessa estreia, nós precisamos nos apresentar, né? Então o nosso público precisa saber quem sou eu, quem é você, da onde nós saímos, né? Quantos anos nós temos, como nós aceitamos a Jesus Cristo, ou você nasceu na igreja, Romário? Então, Gesiel, eu, graças a Deus, tive o privilégio de nascer na igreja, né? Mas aquilo que a gente vem conversando, que nascer na igreja não significa que eu conheço a Cristo ou que eu tenho uma vida com Ele, né? E o Senhor, Ele nos comunicou sobre esse podcast, Som Profético, baseado em cima de 3 pilares: espiritual, familiar e financeiro. E é sobre isso que nós vamos tratar aqui no podcast. E já vamos nos apresentando, né? As nossas histórias, como chegamos aqui, né? E eu, graças a Deus, o Senhor, caminhei praticamente toda a minha vida junto com Ele, passando alguns pequenos períodos fora da igreja. E já conto mais detalhes aí. E nos conte agora sobre o nosso presente que a gente vai... Então vamos falar sobre o presente, né? Bom, nós vamos iniciar o nosso podcast nessa estreia, anunciando para vocês que vamos fazer um sorteio. Você que está aqui conosco pode participar desse sorteio. E como, Romário, que eles vão participar desse sorteio? Como que a pessoa vai se tornar apta para poder participar desse sorteio, desse livro do Augusto Cury, o autor desse livro? Ele dispensa comentários, na verdade, né? É um homem que aceitou a Jesus Cristo estudando sobre a história de Cristo. E eu acredito, Romário, que o Augusto Cury, ele começou a estudar a história de Cristo muito provavelmente pelos evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. E ali no início dos evangelhos até ele tinha uma resistência. Mas quando ele chegou na mensagem da cruz, quando ele viu, Romário, Jesus agonizando no jardim, no Getsêmani, e ele trilhando toda aquela jornada até o Monte Caveira, o Gólgota, e ele leu que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e derramou o seu sangue pelos seus pecados, eu acredito que ali sim o Augusto Cury ele se rendeu à mensagem de Cristo. É uma história que tem aí na internet, né, do Augusto Cury. Então ele é o autor, ele é um psiquiatra. Por sinal, é interessante dizer que ele é o psiquiatra mais lido do mundo, né? E dificilmente divulgam isso aqui no Brasil, né? Então, nós vamos sortear aqui esse livro. Para nós será um prazer dar ele de presente para você que estará nos acompanhando nos próximos também episódios. Mas, Romário, como que a pessoa vai poder participar desse sorteio, desse livro maravilhoso do Dr. Augusto Cury? Então, como que você vai fazer para participar do sorteio desse livro? Você vai se inscrever no nosso canal, Som Profético,
e vai comentar eu quero. E mais um detalhe, a gente vai fazer o sorteio no nosso Instagram, som.profético, @som.profético. Lá nos acompanhe, nos siga. A gente já vai deixar também aqui embaixo todas as informações referentes ao nosso canal, as nossas redes sociais e também todas as informações que você precisa fazer. Então, Romário, que alegria começar esse projeto, né, o podcast Som Profético, sorteando esse livro. Né? É muito sugestivo o tema desse livro, porque nós vamos tratar aqui, como você disse no início, 3 pilares: pilar espiritual, pilar familiar e pilar financeiro. E nada como a pessoa já começar com um livro desse, né? Desse grande doutor brasileiro. Mas, Romário, nós estamos iniciando o nosso podcast, estamos iniciando esse projeto a fim de que as pessoas sejam transformadas por tudo que elas vão receber e por tudo que fluirá daqui dessa mesa. E para mim é uma alegria muito grande. E é claro que antes da gente trazer os convidados, nós precisamos nos apresentar, né? Então eu quero primeiro, antes da gente falar como surgiu o Som Profético, para todos saberem, né? Quando surgiu, como que iniciou, por que esse nome. Aliás, é interessante dizer que esse nome é algo muito profético, uma revelação que veio do céu, do alto, para a nossa geração. A nossa geração precisa liberar exatamente o som profético para os nossos dias. E isso não é uma heresia. Isso aqui é uma verdade, então fica até o final para você confirmar, para você conferir como isso é uma verdade. Um som profético que precisa sair da nossa geração, que precisa ser liberado a partir da nossa geração. Romário, então se apresente aí para nós. Bom, então eu nasci na igreja, nasci num lar cristão, vivi dentro da igreja praticamente toda a história da minha vida, mas eu era um cristão que vivia um tempo lá, um tempo cá, eu tinha os meus pecados de estimação, a gente tem uma expressão de crente que vive no mundo, crente que vive na igreja, né? E basicamente, Gesiel, eu posso dizer assim que o Senhor sempre vinha me dando palavras, sempre vinha apontando coisas sobre a minha vida, várias decisões que eu tomei cumprindo princípios da palavra de Deus, que é o maior som profético que a gente vai poder escutar, né? Deus já deixou aqui tudo escrito, aquilo que a gente precisa. E eu já, na minha vida, sempre me baseei muito sobre a palavra de Deus, então muitas coisas o Senhor já foi me construindo, né? Mas eu digo assim que uma virada de chave na minha vida foi na pandemia. Quando começou a pandemia, né? Aquilo ali me fez olhar para o Evangelho, me fez olhar mais para Cristo. E algo que começou mudando, né? Foi que meses depois, quem sabe um ano depois, eu decidi fazer uma escolha. Eu decidi cancelar a minha TV por assinatura e comecei a comprar livros. Nossa. Que mudaram a minha história. Por quê? Porque eu ficava vendo programações que não me aproximavam de Deus, né? Eu estava vendo uma vida na igreja, mas uma vida de ir para o culto, vir para casa, uma vida sem estar próximo de Deus. Cheguei a passar muitos meses sem orar, sem ler a palavra, né? E com a pandemia eu fui me aproximando de novo de Cristo, né? E comecei a ler os livros e isso começou a mudar a minha história, começou a mudar a minha vida. Ali eu vi Deus começar me preparar para chegar aqui até onde a gente chegou, né? A partir de uma renúncia. A partir de uma renúncia, né? A gente não chegou aqui, não caímos aqui de paraquedas, né? Eu, nos meus 30 anos, a gente vem se preparando, vem buscando, né? Para estar mais perto do Senhor. E aprove Ele nesse ano, né? Fazer acontecer esse projeto, né? Que já vinha movendo, né? A gente já vinha tendo conversas sobre ele, né? Então, assim, posso resumir um pouco da minha história, né? Dessa forma, e vejo o Senhor me capacitando, vejo o Senhor me transformando à medida que eu vou andando em princípios da palavra de Deus, buscando a sabedoria de Deus, buscando o Espírito Santo de Deus, né? Porque Ele é o nosso mentor, Ele é o nosso instrutor, nosso encorajador, e assim a gente vai caminhando. E agora, já devolvendo a pergunta para ti,
como foi pra você a sua história com Cristo? Já nasceu na igreja? Teve alguma dificuldade nesse caminho? Eu vou responder essa pergunta, mas eu tenho outra pergunta para você. Bastante curiosa, por sinal. Mas assim, você devolvendo a pergunta, né? Bom, eu hoje tenho 35 anos, né? Sou casado, tenho uma filha. E não... Eu nasci na igreja, mas nem sempre eu fui crente. É exatamente igual você, né? Filho de crente não é crente. Né? Então, eu fui na igreja até mais ou menos 11, 12 anos e depois eu me afastei de uma forma bem natural, até porque meus pais também não iam na igreja quando eu me afastei, né? Na verdade, acredito eu, não me recordo exatamente, mas dos 10 aos 12, eu e meu irmão ia para a igreja sozinho já, né? Então, meus pais já haviam se afastado e eu e o meu irmão iria para a igreja sozinho. Mas depois dos 12, eu parei de ir. Só quem continuou foi o meu irmão, né? Então, desses 12 até os 19, eu fiquei afastado. Eu voltei para a igreja, para Jesus, aos 15, que foi quando eu me batizei nas águas. Mas foi assim, eu voltei, mas meio que por um interesse. Mais para frente eu conto qual é esse interesse. Mas daí voltei, me batizei, desci as águas, mas não foi aquele encontro com Jesus de amá-lo em sua essência, sabe? Eu fui e saí, né? Mas aos 19 anos eu fui tocado por Deus, Deus me chamou e eu tive uma conversão genuína, uma conversão verdadeira. E aos 19 anos, nessa conversão, foi onde eu recebi algumas palavras, né? Dizendo que Deus iria me usar na palavra, na pregação do evangelho, embora eu nunca tinha me visto como pregador. E nada, na verdade, assim, ó, eu me lembro que quando me falaram que eu iria ser pregador, eu falei, não, mas eu nunca vou usar um terno. Porque na época eu me converti numa igreja religiosa e precisava usar terno, gravata, né? Essa igreja. E acabou que eu falava assim, não, eu nunca vou usar terno, nunca vou usar gravata, eu não gosto dessas coisas. E acabou que quando eu me converti, aos 19 anos, pouco tempo depois, naquele primeiro amor, já estava eu de gravata, de terno, todo de socialzinho, assim, ó, o traje daquele crente, né, da época, né? E ali eu comecei a minha vida com Deus, né, minha vida com Jesus. E inclusive até recebi a minha primeira oportunidade, eu vou já começar a falar para os nossos queridos amigos que estão nos acompanhando, como foi, né, o meu início como pregador do evangelho. Como que foi? Eu recebi, né, eu, Gesiel, a oportunidade de pregar o evangelho no mesmo ano que eu me converti. E quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz, assim, sabe? Porque aquilo já estava queimando no meu coração. Isso aqui é uma lição, Romário, para as pessoas que estão iniciando, né? Que o início, ele é sempre difícil. Mas não desista. Se você tem uma palavra, continue. Persevere, porque o Deus que te deu a palavra, o Deus que te chamou, ele é fiel para te capacitar nesse trajeto, nesse caminho. Enfim, eu recebi o convite para pregar e eu fui todo feliz para pregar, Romário. E eu achando que eu ia pregar 1 hora, talvez seria pouco. Ai, Jesus. E naquele dia, cara, numa quarta-feira à noite, círculo de oração na época, eu subi no púlpito, peguei o microfone e não saía absolutamente nada. O que saiu ali foi poucas palavras em 5 minutos. E Deus ainda me livrou, Romário. Eu tinha estudado o livro de Daniel para pregar. E Deus me livrou porque eu confundi Daniel com Paulo. E me vinha na mente para falar. E quando Paulo saiu da cova dos leões... Cara, e vinha na minha mente e eu não conseguia falar. Hoje eu entendo que foi um livramento de Deus, mas era o meu início, né? E ali, como eu não consegui pregar, eu simplesmente larguei o microfone no púlpito e literalmente, Romário, eu saí correndo. Eu desci do púlpito correndo. Eu nem sei até hoje o que aconteceu com aquele culto. Quem foi que pregou? Quem foi que finalizou? Não sei. Mas eu saí correndo, peguei minha bicicleta e fui para casa chorando.
E naquela época tínhamos um líder muito usado por Deus, muito sábio, o Elias. Se ele estiver me vendo, né, o Elias, um abraço para você, Elias. E ele correu atrás de mim até eu chegar em casa. Quando eu cheguei em casa, ele pum atrás. E aí ele pegou e falou assim: Gesiel, não é assim. E eu chorando, né? Não, Deus não me chamou para isso. Não, Deus não me chamou para isso. E aí o Elias: não, Gesiel, Deus te chamou. Deus te chamou, você é um pregador, você tem uma palavra, mas é o início, você está começando agora a sua jornada e tal. Então me deu aquele consolo, né? Enfim, aí hoje a gente vem pregando, né? Passou-se 15 anos, né? Agora as pessoas nos veem pregar 1 hora e meia, acha que sempre foi assim, mas não. A minha primeira mensagem foi 5 minutos e eu saí correndo do púlpito. E hoje estamos aqui, né, estreando esse podcast. É um pouco da minha história, até porque a gente vai resumir um pouco, né? Mas o objetivo principal é contar um pouco da nossa história e também falar como que surgiu, né, esse podcast, o Som Profético. E eu tenho mais histórias, temos mais. Alguns caminhos que eu andei, que eu não tenho vergonha de falar, porque todas as vezes que eu falo, Romário, dos caminhos que eu andei, eu me lamento por ter passado por esse caminho, mas eu fico alegre porque eu posso ajudar pessoas. Porque hoje tem pessoas passando pelo mesmo caminho que eu passei e talvez achem que não tem esperança, que não tem mais solução, mas tem. Eu estou aqui, eu sou prova viva que sim, tem solução. E um dos primeiros passos para alguém que quer ser curado de algo, seja interiormente, é a confissão. Né? Então a gente confessa diante das câmeras, diante de você que está nos ouvindo, inclusive você que está aí no Spotify, também nos escutando. A gente confessa que a gente tem muitas coisas ainda para melhorar, para ser curado, e nós estamos fazendo isso aos pés de Cristo, né? Inclusive este livro que eu estou lendo, Jeová Rafá, o Senhor que nos sara, do apóstolo Luiz Hermínio, até aqui está pegando melhor a imagem, ele vem falando sobre isso, que muitas das vezes a gente precisa primeiramente ser curado de dentro para fora. Por quê? Porque às vezes a gente está com a nossa alma carregado de frustrações, de sentimentos. Quem sabe muitos de vocês que já estão nos ouvindo já pensaram até mesmo em tirar a sua vida, né? Estão com problemas familiares, financeiros, e lendo este livro eu pude ver já a mão do Senhor operando, nos dando conhecimento, né? Luz na mente, fogo no coração. Para quê? Para que a gente mude, para que a gente confesse, para que a gente ore, peça perdão e a gente tenha essa transformação. Né? Então a gente vê o Senhor nos preparando para algo. A gente hoje está numa estreia de um podcast. Você, já que chegou até aqui, deixa o seu like, compartilhe, já comente, né, aquilo que você está acreditando nesse podcast, e também já deixe um pouco da sua história, algum comentário que você ache relevante, que a gente vai ter o prazer de trazer aqui também para se inspirar na sua história. E Gesiel, como que esse podcast começou? Ele já nasceu desde criança contigo? Quando é que foi o momento que tu teve alguma virada de chave, que tu quis iniciar ele? Como é que foi para você esse podcast? O Som Profético, ele surgiu a partir de um entendimento único de 3 sons que eu identifiquei na Bíblia. O primeiro som foi o som que Deus usou para poder preparar o caminho do Senhor Jesus. A voz do que clamava no deserto, na pessoa de João Batista. Esse foi o primeiro som. O segundo som foi quando o Espírito Santo desceu em Atos 2, que era uma promessa de Jesus Cristo para os discípulos, né? Vocês vão ficar em Jerusalém até que a promessa se cumpre, e eles ficaram em Jerusalém e a promessa se cumpriu. O Espírito Santo, ele vem. E a forma que ele vem de uma forma muito curiosa, porque ele também vem e ele se manifesta a partir de um som. É um som de um vento impetuoso e veemente, ou veemente e impetuoso, né? Então esse foi o segundo som. Mas ainda assim, no capítulo 2 de Atos, versículo 17, eu identifiquei um som para a nossa geração. Então preste atenção. O primeiro som era para aquela geração de Cristo, né? Que era João Batista preparando o caminho do Senhor. O segundo som era ainda para aquela geração na manifestação do Espírito Santo. Veio com o som de um vento veemente.
E quando eu li Atos 2,17, Romário, eu identifiquei, e eu acredito muito que é uma revelação de Deus para os nossos dias, para a nossa geração. Lá está escrito que nos últimos dias, a nossa geração iria se manifestar também com um som. E está escrito: e eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne nos últimos dias, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. E naquele momento que eu li aquilo, Romário, eu entendi. Ainda não vinha a ideia de montar um podcast, mas eu entendi que o som que eu preciso liberar para a minha geração precisa ser um som profético. Está escrito: derramarei do meu espírito sobre toda a carne e os vossos filhos profetizarão. Então eu entendi que é esse som profético, né, que eu precisava liberar para a minha geração. E aí, pensando em podcast, né, consumindo muito podcast, por que não começar um projeto com esse objetivo, né? Um som profético, para trazer realmente essa revelação de Atos 2,17 para um podcast e fazer essa geração entender que o que nós precisamos liberar é um som profético para os nossos dias. E aí a gente começou a conversar sobre o podcast, né, há mais ou menos um ano atrás, ou um ano e meio atrás, e naquele momento a gente não teve condições de espaço, de alugar um espaço, de ter um espaço, né, e acabou que não deu certo naquele momento de começar um podcast. Mas um ano e meio depois se passou, né, depois de eu ter visto muitos números negativos, né, com relação a podcast no Brasil, aí Deus pega e prepara tudo para nós iniciar o podcast. Deus abriu essa porta extraordinária, até que eu falei para o pastor Luiz, né, o nosso pastor, Pastor Luiz, Deus abriu essa porta para nós iniciar um podcast, um projeto de um ano e meio atrás, e abriu de tal forma que nem se eu quisesse, eu não poderia deixar de passar por essa porta, porque eu não vou precisar fazer absolutamente nada, é só passar por ela. Porque no início a gente não tinha condições de alugar uma sala, a gente não tinha cadeira, a gente não tinha mesa, a gente não tinha câmera e a gente não tinha microfone. E hoje Deus deu tudo para nós. E eu quero glorificar a Deus, eu quero exaltar o nome do Senhor nesse momento, porque uma outra lição para você, né, para todos nós, que Deus, quando Ele manda nós fazer alguma coisa, né, quando Ele ordena nós fazer alguma coisa para o reino, a gente também precisa levar em consideração o tempo de Deus. Então, quando Deus pede para a gente fazer algo, talvez não é nesse exato momento, mas a gente precisa passar por um processo chamado espera. Espera. E, Romário, às vezes eu não entendia essa coisa de receber uma revelação de Deus e o meu coração queimando para montar um podcast e não ter condições e Deus não fazia absolutamente nada. E eu falava assim, poxa, então não é Deus. Não está dando nada certo. Não vamos conseguir montar um podcast há um ano e meio atrás. Então, esse entendimento não veio de Deus, mas daí eu entendi que nem tudo que Deus manda fazer é naquele exato momento. E tudo passa, e às vezes precisa passar por um processo chamado esperar o tempo de Deus, até que nós esperamos o tempo de Deus. Então tá aqui uma lição para você. Espere o tempo de Deus. O que talvez não está acontecendo agora não significa que Deus não mandou você fazer e também não significa que você não tem uma chamada ou uma obra para fazer, para realizar aqui nessa terra. Mas espere o tempo de Deus, descansa no Senhor que a seu tempo Deus vai preparar um caminho, Deus vai abrir portas, com certeza, porque aquilo que Deus, Ele promove, Ele cuida, Ele abre porta, Ele cuida, Romário. E talvez essa é a principal lição. Deus cuida daquilo que Ele promove. E agora eu vou passar para você, né, porque tem uma história extraordinária ainda para contar sobre o som profético, como que nós chegamos aqui, né, Romário? Que você é o protagonista. Então, a gente tem uma proximidade, né, com o Mevan de Itajaí, uma igreja profética,
Lá a gente tem recebido muitas palavras, muitos apontamentos. E eu, quando, na verdade, voltando um pouquinho atrás, lá atrás a gente se reuniu, né, na casa dos líderes de adoração da nossa igreja, o Uriel e a Stephanie. E a gente lá, né, você tinha feito esse convite, compartilhado esse sonho, a gente orou, mas não tivemos nenhuma resposta naquele momento. E no Café de Pastores de dezembro de 2024, enquanto eu assistia o culto, enquanto eu estava lá sendo ministrado, veio fortemente ao meu coração, eu entendi que Deus estava me comunicando essa mensagem de te trazer aqui nessa sala. Então até te trouxe, fiz surpresa, não te falei o que era, né? Obedeci aquela instrução, entendendo que era do Espírito. E por isso já começou com um som profético, dando direção, né? E chegando aqui, né, te expliquei o motivo de eu ter trazido você aqui. E a gente continuou orando, né? E dentro de poucos dias que eu te trouxe aqui, eu tive uma viagem para Maringá, no Paraná. E quando viajando para lá, em uma das conexões que eu esperava no aeroporto de São Paulo, uma jovem apareceu na minha frente e pediu se podia orar por mim, né? E aí ela parou assim, falou assim, eu falei, não, pode orar, né? Eu tava lá sentado, lá com as coisas ali esperando para poder pegar o próximo voo. E ela perguntou assim, escolhe um número. E eu escolhi o número 7, que é um número de Deus, né? Que é um número que me agrada muito, né? E aí eu até vou ler o que estava escrito nesse número 7 quando ela pediu para mim, eu pedi para bater foto depois desse papel, e diz assim: a palavra profética dará direção à igreja até que o dia amanheça, ou seja, até a segunda vinda de Cristo. É uma referência em cima de 2 Pedro 1:19. E eu não sei você, mas quanto a mim eu já entendi. Seja num podcast, seja através de algum material escrito, seja através de um púlpito pregando a palavra, seja através dentro da nossa casa, do nosso lar, dos nossos parentes, mas eu já entendi uma coisa. Eu quero pregar essa palavra profética e proclamá-la até a segunda vinda de Cristo. Meu Deus. Então, enquanto eu estiver vivo, eu quero proclamar. Quando você me falou isso, Amário, olha, eu senti muito a presença de Deus, porque é uma confirmação. Qual é a chance disso acontecer? Você estava no aeroporto de São Paulo, uma menina que nunca te viu, que não sabia o nosso projeto, que se chamaria Som Profético, e ela vai lá, lê um versículo que você escolheu o número 7, e ali diz que é a palavra profética. Eu só vejo confirmação de Deus aí. E é interessante que a gente mora em Santa Catarina, né? Começou lá em Itajaí, no Mevan. Eu fui para Maringá e nessa conexão lá em São Paulo, com uma pessoa que era de Foz do Iguaçu, que estava evangelizando e pregando a palavra, orando, né? Enquanto ela esperava para ir para um congresso, né? Que também estava fazendo a obra de Deus, essa moça. E ali também eu vi, já na hora, já gravei, já pedi, bati foto para compartilhar isso aqui hoje com vocês, compartilhei, né, antes da nossa estreia, porque assim eu também vi, né, Deus comunicando essa mensagem. E hoje, graças a Deus, né, nós estamos aqui iniciando esse podcast. E você que chegou até aqui, nós agradecemos a sua participação. Já como pedimos e comentamos, deixe seu like, compartilhe, se inscreva, nos siga nas nossas redes sociais, as informações estão aqui embaixo. E para nós é uma honra sentar à mesa, né, juntamente com pessoas que estão do outro lado da tela. E certamente que esse podcast ele vai transformar vidas, né? E nós oramos, pedimos a Deus que venham aqui pessoas que tenham histórias que vão transformar a sua vida, pessoas que tenham uma verdadeira história para contar. Muitas das vezes a nossa fé vem através de um testemunho e nós estamos aqui para testemunhar daquilo que o Senhor vem fazendo nas nossas vidas. E os convidados que a gente vai ter daqui para frente são honrosos, Meu Deus. São pessoas de verdade, são pessoas que têm um coração genuíno, né? Nós entendemos que aqui já dentro dos próximos episódios terão pessoas famosas, mas também nós queremos trazer as pessoas que são anônimas, aquelas pessoas que são de verdade, que têm uma história com Cristo, mas que não têm a oportunidade de comunicar isso, não têm
a oportunidade de muitas das vezes estar num púlpito pregando ou trazendo a sua história, mas aqui nós queremos dar voz para pessoas como você, para pessoas que estão assistindo aí do outro lado, pessoas que não têm um cargo, não têm uma fama, mas que têm uma vida com Cristo. E se a sua história é relevante, se a sua história vai trazer edificação, encorajamento, vai trazer transformação na vida familiar, espiritual e financeira, certamente que é histórias como a sua que a gente quer trazer aqui. E até já, como o nosso podcast chama Som Profético, a gente crê, né, que Deus vai trazer pessoas aqui capacitadas, pessoas que vão certamente transformar a sua vida. Se ligue nesse podcast, se inscreva, compartilhe, deixe seu like. Continuando, Gesiel. Não, eu vou até dar um spoiler aqui, porque nós já pegando o gancho, né, dos convidados, que até a gente já entrou em contato, já confirmamos, já está confirmada a presença deles, pessoas que são realmente famosas, né, são conhecidas no nosso meio, aqui em Santa Catarina, até em outros estados também, né, já confirmaram a presença deles aqui. E o mais lindo, né, Romário, é que a gente conversou e falamos assim, agora falando para vocês, né, que a gente quer trazer pessoas anônimas, né? Pessoas que são anônimas, mas que também teve uma experiência com Cristo. Então não se trata de trazer pessoas conhecidas somente, se trata de trazer pessoas que têm algo para transbordar nas nossas vidas. Pessoas que, como a gente já conversou, que são verdadeiras, que são pessoas de verdade, né? Que teve uma experiência com o Senhor e que pode trazer palavras e histórias que vai edificar as nossas vidas. Mas um spoiler, tá? De uma pessoa que já confirmou para estar aqui com a gente, é a história de uma irmã, uma senhora já, não tão senhora assim, né? Não posso chamá-la de senhora porque tem uma proximidade comigo. Mas é uma irmã que eu a amo muito, que eu a conheço, e ela é uma anônima de Cristo. E ela teve uma experiência muito forte com Deus, que poucas pessoas têm. E a gente já conversou com ela, já aceitou o desafio de vir contar pela primeira vez essa história. Nem na igreja ela contou, cara. E aqui vocês vão se surpreender porque nem na igreja ela contou, tá? Esse spoiler eu não vou dar. Mas essa irmã, ela morreu, ela foi para o inferno, ela conheceu aquele lugar, Deus deu uma palavra para ela, para nossa geração, e ela vai vir aqui contar para a gente pela primeira vez aquilo que Deus mandou ela falar. Então, é uma experiência muito sobrenatural, tem que ter fé para acreditar. E eu acredito porque eu a conheço, Romário. Eu conheço, eu sei quem é, eu convivo com essa pessoa, né? E nós vamos ter a honra de trazer ela aí. E só um spoiler aí para o pessoal. Mas, Romário, nós estamos então partindo para o final, né, dessa estreia. A ideia dessa estreia é realmente nos apresentar, né, para quem vai nos acompanhar daqui para frente. O nosso principal objetivo é, de fato, trazer uma palavra a partir de convidados, trazer experiências pessoais a partir dos nossos convidados e também trazer as nossas experiências, né, para que Deus transforme a sua vida, para que Deus ajude você nessa caminhada, para que você seja renovado todas as segundas-feiras que a gente vai estar aqui, a partir das 7 horas da noite. Nós vamos estar aqui com um podcast para abençoar a sua vida. E você, eu acredito, Romário, que a nossa geração precisa aprender a dar tempo para ouvir, né? Então, uma coisa que eu acredito que foi pastor Hernani Dias Lopes? Não, Hernani Santos. Pastor Hernani Santos. Ele falou uma verdade e eu quero falar aqui. A única desculpa que a nossa geração não vai poder dar naquele grande dia é que ela não tinha tempo. É só olhar o quanto que a gente usa isso aqui. O quanto que a gente fica na frente de uma Netflix, na frente de uma série. Eu não estou falando para a gente parar de usar um celular ou parar de assistir um filme, mas a gente precisa ter tempo para ouvir
uma palavra, para ouvir Deus, para orar. Então, é isso que a gente quer transbordar aqui. Uma palavra que vai edificar a sua vida, que vai fortalecer a sua fé a partir de histórias, a partir de aconselhamentos, a partir de palavras diretivas. Romário, nós vamos ter um podcast que eu tenho certeza que vai ser extraordinário. Com pastores do Mevan, um casal de psicanalistas que já confirmaram estar com a gente. Vai ser extraordinário. Os próximos dias, os próximos meses desse ano de 2025, se Deus quiser, os próximos anos, todos que nos acompanharem, estiverem aqui com a gente toda segunda-feira, serão impactados, transformados, edificados e com certeza, Romário, será um divisor de águas o nosso podcast. E até pegando o gancho que você falou sobre o tempo, 3 coisas que a gente faz com aquilo que a gente gosta, com aquilo que a gente ama. A gente gasta o nosso tempo, a gente gasta as nossas palavras e a gente gasta os nossos recursos financeiros para estar neste lugar, para comprar, para fazer, para abençoar pessoas, né? Então, graças a Deus, assim, o Senhor vem ministrando muito aos nossos corações e a gente tem gastado tempo com Deus, gastado tempo na palavra, na oração, no jejum. E 3 coisas, né, como eu mencionei, que a gente faz. A gente gasta tempo, dinheiro e palavras com aquilo que a gente ama. E é isso que nós queremos passar para você. Se você se importa com a sua vida, se você se importa com a sua família, com a sua casa, se você se importa com a sua vida espiritual, com a sua vida financeira e familiar, este podcast é para você. Então nós desde já agradecemos pelo seu tempo, pela sua presença e certamente que você será edificado, certamente que você será transformado nos dias que virão daqui em diante nos próximos episódios. Então, encaminhando para o final, Gesiel, as suas considerações. Eu quero agradecer a todos que estão aqui com a gente nessa estreia. Pelo que eu vi ali no Instagram, né, no som.profético, @som.profético, tinha muitas pessoas já ansiosas por essa estreia, então o nosso objetivo aqui foi realmente nos apresentar, falar um pouco da nossa história, cada um, e também falar como surgiu, né, o Som Profético, esse podcast, e acredito que nós conseguimos transmitir exatamente aquilo que nós queríamos, né? Minha gratidão a você que está aqui que chegou aqui até o final. Nos acompanhe, se inscreva aqui no canal, espere para os próximos episódios, toda segunda-feira, às 7 horas da noite. Muito bem, então você que chegou até aqui, nosso muito obrigado. Nós nos vemos em breve nas próximas segundas-feiras e será uma honra ter você acompanhando o nosso podcast Som Profético, transformação na sua vida espiritual, familiar e financeira. Gesiel. Deus abençoe sua vida e até a próxima segunda.